Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje chegamos à lição de número 10 do nosso segundo trimestre do ano de 2021. A gente vai estudar um pouquinho hoje sobre batismo nas águas e a Santa Ceia. Em outras lições a gente já estudou batismo com o Espírito Santo, a gente já estudou várias outras coisas, já estudou um tipo de batismo, agora vai entender um pouquinho sobre batismo nas águas, sobre o que é batismo, como ser a hora de me batizar e também sobre a Santa Ceia. Antes de entrarmos em todos os nossos pontos, temos o nosso texto bíblico que se encontra em Marcos, o capítulo 16 e o versículo 16. E o nosso outro texto bíblico que a lição também traz é 1 Coríntios, o capítulo 11 e o versículo 23 ao 26. Esses são os nossos dois textos que a nossa lição trouxe. Mas já o nosso destaque não se encontra em nenhum deles, ela se encontra em 2 Pedro, o capítulo 1 e o versículo 4, que diz assim: Desse modo, ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte da sua natureza divina. Aqui esse versículo ele não está em nenhum dos nossos textos bíblicos, mas a gente já consegue entender um pouquinho sobre que Deus nos deu dons maravilhosos e preciosos que nós temos, é Ele que nos concede isso, e que Ele também nos ajudou para que escapássemos da imoralidade que o mundo tem e que possamos desfrutar da natureza divina, podemos fazer parte da natureza divina. Se a gente for em Hebreus, o capítulo 12, o versículo 10, a gente vai ver uma coisa parecida também, que diz assim: Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participaremos da sua santidade. Aqui ele não fala natureza, aqui ele fala santidade, mas a gente meio que entende já com esses dois tipos de palavras, pois o batismo a gente é para fazer parte do corpo de Cristo, certo? Quando a gente nos batiza nas águas, e é isso que ele quer nos trazer aqui também, nesses dois versículos. Agora, entrando no nosso primeiro ponto, a nossa lição de hoje também não traz a nossa introdução, que algumas das lições trazem, essa não traz. A gente já vai iniciar com o primeiro ponto, a gente já vai iniciar entendendo o que é batismo. Temos 3 pontos, que é o batismo, como ser a hora de me batizar e a Santa Ceia. A gente tem esses 3 pontos na lição do vídeo de hoje. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quando Jesus instruiu os seus discípulos para prepararem o evangelho a toda criatura, o nosso Senhor ordenou-os a batizar quem cresce. O batismo simbolizaria o começo de uma nova vida, uma nova jornada, uma nova história. O apóstolo Paulo disse que, na sua epístola aos Romanos, que quando somos batizados com Cristo, também somos na sua morte e ressuscitamos com ele para uma vida nova. Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Jesus Cristo, fomos batizados para ficar unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele, e isso para que assim, com Cristo, foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. A palavra batismo significa mergulho ou imersão. É emergir sobre as águas. À luz dos textos citados acima, é a declaração pública da nossa decisão por Jesus, sua morte e ressurreição. É a certeza de que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Reconhecemos isto publicamente. Portanto, quando mergulhamos nas águas, simbolizamos a nossa morte para o mundo.
Fomos sepultados com Cristo, segundo a sua morte na cruz do Calvário. Quando levantamos das águas, afirmamos que ressurgimos para a vida com Deus, a vida eterna, inteira e abundante com Jesus Cristo. Esse foi o primeiro ponto, ele não é muito extenso como os outros dois. Mas esse daqui a gente entendeu um pouquinho sobre o que é batismo, certo? E sobre a gente também se batizar. A gente entendeu que o batismo é imersão, mergulho. A gente imergir nas águas. A gente entendeu que isso é o significado da palavra batismo. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre como saber a hora de se batizar. Como ser a hora de me batizar. As igrejas, de um modo geral, batizam nas águas a partir de 12 anos de idade. Nesta fase se espera que o adolescente decidido peça o batismo, podendo variar esta forma da igreja em igreja. Mas a pergunta que o adolescente deve sempre se fazer é: por que eu quero me batizar? Nenhum motivo para o batismo nas águas é louvável, se não for procedível de um verdadeiro arrependimento e desejo sincero de servir a Jesus como Senhor e Salvador da vida. Não pode haver outra motivação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem escolheu estar com Jesus precisa confessá-lo diante de todos os homens que agora pertencem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então poderás receber o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui esse foi o nosso segundo ponto, ele é bem curtinho também. O maior ponto que a gente vai ter aqui é falando sobre a Santa Ceia, que vai ser ele mais extenso, que a gente vai explicar mais detalhadamente. Mas nesse daqui a gente também entendeu sobre a gente querer se batizar. Algumas das igrejas começam a batizar os adolescentes a partir dos 12 anos, como a Assembleia de Deus, ela a partir dos 12 anos, mas muitas vezes quando chega a cidade não é a idade que o adolescente quer se batizar, porque fica se perguntando por que quer se batizar. A gente tem que crer, e quem for batizado e crer em Jesus será salvo, como aqui em Marcos 16:16 diz. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então muitas vezes acontece essas perguntas da pessoa querer se perguntar por que quer se batizar. A gente deve batizar porque seremos salvos e se a gente crê em Jesus também. Agora a gente entendeu um pouquinho sobre a Santa Ceia. Uma vez batizado, membro do corpo de Cristo, você participará de uma comunhão mais profunda e enriquecedora, a Santa Ceia. A Ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Senhor. Foi Jesus que ordenou celebrarmos a ceia até a sua vinda. Quando estamos ceando em memória do Senhor, estamos ao mesmo tempo afirmando que Jesus virá arrebatar a igreja de maneira que, cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. A gente pode ver esse versículo em 1 Coríntios 11:26. Quando você participa da ceia, você está reafirmando ser um membro legítimo do corpo de Cristo. É uma experiência maravilhosa, edificante e poderosa para a nossa vida espiritual. Por isso é que a ceia do Senhor tem valores diversos em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Ao passado, porque o nosso Senhor falou assim: depois pegou o pão e deu graças a Deus. Em seguida partiu o pão e deu aos apóstolos, dizendo: isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. É a oportunidade de lembrarmos a morte expiatória de Jesus Cristo. Ele morreu no meu e em seu lugar. No presente, porque ele disse: isto é o meu corpo e este é o cálice do sangue da nova aliança. Os elementos da Santa Ceia são o pão e o suco de uva, de modo que o pão simboliza o corpo de Cristo
e o suco de uva, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, no ato de se apresentar os elementos da ceia do Senhor. Damos graças a Deus por tudo o que Jesus Cristo fez durante sua vida terrena e ao futuro, pois traz ao nosso coração a esperança de que em breve Jesus Cristo voltará para buscar sua amada igreja. A ceia do Senhor enche o nosso coração de alegria, bondade e misericórdia. A Santa Ceia, para além da comunhão, confraternização e união entre pessoas, é uma liturgia de muita responsabilidade. Pela natureza de seu ofício, ela se torna-se sacra involuntariamente. Por isso, quando participamos da Ceia do Senhor, devemos apresentar-nos a Ele e aos irmãos reverentemente e disponíveis para vivermos a realidade da comunhão com o nosso Senhor. Não podemos tornar o ambiente da ceia normal, carnal, sem significado para a vida espiritual. Se não há amor verdadeiro para praticarmos, então a ceia do Senhor está nos condenando com juízos. Portanto, é hora de sermos batizados, se ainda não o somos, renovar a fé, pois o mundo está de cabeça para baixo, mas a imagem do batismo nos traz segurança e felicidade em saber que temos um Deus amoroso cuidando de nós. Para o mundo morremos e para Deus revivemos. Uma vez batizados, é a hora de tornarmos a Santa Ceia para simbolicamente termos acesso à esperança uma vez dada aos crentes. Por isso, não se esconda, mas decida-se por Jesus. Aqui esse foi o nosso último ponto da lição de hoje. Ele falou sobre a Santa Ceia. Logo no começo a gente viu que a partir quando a gente se batiza nas águas, a gente vai participar desse negócio incrível que é a Santa Ceia, certo? De uma comunhão profunda e enriquecedora. Aqui quando a gente é batizado, aqui a gente entendeu um pouquinho sobre o pão e o cálice também, que no caso é o pão e o suco de uva, que simboliza o pão, o corpo de Cristo, e o suco de uva, o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Aqui a gente entendeu um pouquinho sobre batismo nas águas e sobre a Santa Ceia. Essa daqui não foi uma lição muito extensa como algumas das outras, mas a gente entendeu um pouquinho sobre esses dois assuntos, a gente conseguiu entender. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês até aqui. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Obrigada a todos. Tchau!